Salve, salve, torcedor, muito bom dia! Hoje é quinta-feira, véspera de feriado, e aqui o nosso lema é trabalho, trazendo até você as principais informações sobre o Vasco. Tudo numa linguagem objetiva e direta, e o que é melhor, sem fake news ou capas sensacionalistas. Vamos que vamos, mas antes de mais nada, aquele convite de sempre, viu? Dê uma fortalecida neste trabalho, deixando seu like aí embaixo, compartilhando os nossos vídeos e fazendo outros torcedores do Vasco conhecerem melhor o nosso trabalho e, claro, se inscreverem por aqui. Nesse informativo de hoje, vamos repercutir o pronunciamento do diretor de futebol Paulo Brax, que ontem resolveu pedir a palavra antes da apresentação do Juan Seco e fazer um balanço das contratações do Vasco nesta temporada e o que está por vir aí, né, em termos de mais reforços. Vamos também dar uma pincelada rápida, né, na apresentação do atacante do Santos, né, que chegou aí, que teoricamente foi contratado para ser sombra do Pedro Raul, mas ao que parece ele quer mais do que isso, viu? Pense em jogar ao lado do 9 vascaíno. Então fique ligadinho até o final e vem comigo nessa! Bom, meus amigos, contando a partir de hoje, faltam mais 14 dias para o Vasco reforçar esse elenco. Apesar do discurso adotado pela diretoria de guardar verbas para maiores investimentos na próxima janela de julho, a possibilidade de contratações ainda nessa janela interna de abril existe. Mas não espere muito, viu? Até porque as dificuldades são imensas em trazer peças que agreguem, né, e que venham para dar mais qualidade ao plantel. O Vasco segue no mercado mapeando, né, principalmente clubes da Série A, né, e jogadores dos clubes que ainda estão disputando os campeonatos regionais em busca de jogadores que preenchem os requisitos para contribuir para o projeto do Vasco, né? O Vasco estava focado nesse mercado sul-americano, mas como terminou essa período de inscrições por lá, o Vasco decidiu que esses jogadores vão ficar para julho. E por isso, agora o foco é no mercado nacional. Isso ficou muito claro ontem. Antes da coletiva que marcaria a apresentação do atacante Juan Cruz, o diretor de futebol Paulo Brax pegou muito de surpresa, né, ao tomar a palavra e fazer um pronunciamento em separado sobre essa temporada do Vasco até aqui. Foi um comunicado rápido, sem intervenção dos jornalistas, questionamentos, e onde o Brax fez um balanço desses 3 meses de janela. E olha, se mostrou satisfeito com o resultado, viu? Segundo ele, o Vasco, nesses 90 dias de janela, realizou 14 contratações, o que significa dizer que o Vasco contratou um jogador por semana na janela. Elogiou o fato também do grupo do Vasco ter 70% de jogadores acima dos 25 anos, numa idade que ele acredita que possa atingir em breve um pico de performance. E que a ideia hoje no clube é desenvolver esses jogadores. O dirigente fez questão de destacar que dentro do elenco hoje existe praticamente ou jogador contratado ou jogador de base formado pelo Vasco, o que facilita o processo traçado. Mas o que o torcedor quer mesmo saber é sobre reforço, e o Brax abordou também esse tema. É nítido que o elenco tem carências, e mesmo diante dessa cautela adotada pelo respeito do teto, né, nos gastos do orçamento, o dirigente admitiu a necessidade de se buscar mais nomes ainda nessa janela, mas preferiu não cravar. Confira aí. Então eu acho importante a gente fazer esse balanço da janela, que não é um fechamento de janela, porque com prazo ainda para contratar, a gente ainda busca, com a janela aberta, 1 ou 2 peças que podem ou não chegar, porque um jogador não necessariamente vem contratado porque a gente quer que ele seja contratado. Existem vários fatores que impedem uma contratação. Então o elenco não está fechado, mas todos os jogadores que vieram para o Vasco vieram com a convicção nossa de serem jogadores aptos para jogar no Vasco, para auxiliar o Vasco nesse novo processo, nessa construção de elenco, não é uma reconstrução, mas é uma construção de elenco, e para ajudar a desenvolver os jogadores de base. Então esse é o nosso elenco hoje do Vasco, esse é o nosso perfil, esse é o nosso balanço do que a gente fez desde o dia 10 de janeiro. Não estamos aqui para contratar volume, não estamos aqui para contratar jogadores a esmo, jogadores que não vão contribuir para o projeto do Vasco. Isso demanda tempo, então são 3 meses ou 4 meses do ano de trabalho que demanda tempo, e nós vamos manter
o nosso objetivo de ser competitivo, de ser sólidos dentro do nosso ano de 2023, que não se exaure no ano de 2023. O projeto do Vasco não é para 2023. O projeto do Vasco se inicia em 2023. Então, é o primeiro ano deste novo processo, é o primeiro ano de vários que a reta vai ser cumprida, seguida e com muita convicção nos passos que estamos fazendo. Pois é, para muitos torcedores, né, principalmente nas redes sociais, o Paulo Brax falou e não disse nada. Ficou na mesma, aquele ponto de interrogação, né? E agora eu pergunto, e para você? O que você achou desse comunicado do atual diretor de futebol e o seu discurso sobre reforço, hein? Comente aí. E falando de reforço, o Vasco apresentou ontem o seu 14º jogador para essa temporada. O atacante Juan Cruz, de 21 anos, que vem emprestado pelo Santos até o final do ano, com opção de compra. Bastante motivado para esse desafio. O Juan, a princípio, veio para ser a sombra do Pedro Raul. Porém, se depender dele, essa história não vai vingar, viu? Ele pensa, inclusive, em atuar ao lado do atual camisa 9 do Vasco. Ouça aí. Eu vim para jogar, vim buscar meu espaço, só que a gente sabe que aqui tem um Pedro Raul e espero ajudar ele me ajudar. A gente sabe da qualidade dele, é indiscutível isso, até pela temporada passada que ele fez. E dentro da minha versatilidade, sem problema nenhum, acho que a gente pode jogar junto também. Quem sabe não, isso aí fica a critério do professor Barbieri. Quem me conhece sabe que eu já atuei no Santos, também atuei na ponta, fazendo um falso 9 ali mais recuado, jogando de meia. Então, com certeza, eu acho que, na minha opinião, daria certo sim jogar o lado do Pedro Raul, que é um atacante de muita qualidade, e juntos a gente vai ajudar o Vasco. Para fechar, meus amigos, o Vasco teria um jogo-treino nesse sábado, como eu informei ontem, às 10 horas da manhã, diante da Portuguesa da Ilha, mas acabou melando, né? Provavelmente o Resende será o adversário. O Resende, que o Vasco goleou no Campeonato Carioca por 5-0 e que foi rebaixado dessa competição. Provavelmente o Barbieri deve fazer novos testes visando a melhor formação para pegar o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro no dia 15. No último jogo, o Galarza se destacou e tem possibilidade de começar jogando. Outros jogadores, como o próprio Juan Cruz, o Orediano e o goleiro Ivan, também estão de olho nesses jogos treinos, pois querem um lugar ao sol nesse time do Barbieri. Tá tudo em aberto, meus amigos. Bom, galera, é isso aí. Estou encerrando esse boletim matinal por hoje e a qualquer momento, nesse feriadão, volto com mais novidades do Vasco na nossa programação ou nas nossas redes sociais do @Detetive Vasco, Twitter e Instagram. Prestigie o meu trabalho por lá também, viu? Bom, muito obrigado pela sua audiência e tamo juntos nessa, viu? Até a próxima!